Eu volto a conversar com o nosso analista Caio Junqueira, que nos traz uma informação importante. Depois da reunião de ontem aqui em São Paulo, que envolveu Ministério de Minas e Energia, Governo do Estado, Prefeitura da capital, o presidente Lula convocou nesta quarta-feira uma reunião de emergência para tratar desse possível fim de contrato com a Enel, né, Caio? Quem participou dessa reunião e, claro, o que foi discutido? Vamos lá, Márcio, uma reunião, na verdade, na segunda-feira, uma reunião para montar uma estratégia do governo federal para este caso dos apagões em São Paulo e da Enel. E o que é um detalhe interessante, Márcio? Essa reunião, ela não entrou na agenda oficial, nem do presidente Lula, nem do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e nem do diretor-geral da ANEEL, o Sandoval Feitosa. E é algo raro o presidente da República convocar um diretor de uma agência reguladora para tratar de uma situação ainda mais fora da agenda, né? Fora da agenda oficial que as autoridades precisam declarar ali. Mas a gente conseguiu confirmar que de fato houve essa reunião. O presidente Lula mostrou ali preocupação com a situação desses apagões aqui em São Paulo, com a situação da Enel aqui em São Paulo, ainda mais porque trata-se, a gente vem falando isso, de uma legislação federal. O poder concedente é o poder federal. Quem concedeu o direito da Enel explorar a energia elétrica na região metropolitana de São Paulo foi a União, né? Foi o governo federal. E aí, isso vem sendo ressaltado pelos adversários políticos do presidente Lula aqui em São Paulo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Então, o presidente Lula chama essa reunião na presidência da República na noite de segunda-feira e passa essa preocupação e pede que esse caso, que o governo federal entre com tudo e busque os responsáveis, seja a Prefeitura, seja a Enel, seja a ANEEL, seja o Ministério de Minas e Energia, que o governo federal tivesse ali uma estratégia. A gente está falando do maior colégio eleitoral do país, a maior cidade do país e um reduto de oposição. Então era preciso o governo entrar. Eu apurei que nessa mesma reunião, a portas fechadas lá no Palácio do Planalto, o ministro Alexandre Silveira foi para cima ali, né, muito crítico ao diretor-geral da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, do Sandoval Feitosa, e na leitura ali do Ministério de Minas e Energia, a situação só chegou aonde chegou porque a ANEEL não atuou devidamente na fiscalização. Esse discurso, ele é muito parecido com o discurso da Enel. Se a gente notar a postura do ministro de Minas e Energia, até então, até essa reunião com o presidente Lula, é um discurso muito mais no sentido de poupar a empresa e de atacar tanto a Prefeitura de São Paulo, por não fazer as podas de árvores, e também a ANEEL. Só que teve uma virada de chave na estratégia do governo, tanto que depois dessa reunião, o ministro de Minas e Energia veio para São Paulo, essa reunião que a gente relatou aqui ontem, com o governador Tarcísio e com o prefeito Ricardo Nunes, e ali houve um alinhamento até no discurso do Ricardo Nunes, do Tarcísio e do ministro Alexandre Silveira, no sentido de não, o problema de fato está na Enel e precisa a ANEEL abrir o processo para tirar o contrato da Enel aqui em São Paulo. Por isso que essa reunião que a gente traz aqui com exclusividade, Márcio, significa essa virada de chave na estratégia do governo federal e principalmente do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em como tratar este assunto que acaba impactando aí 20 milhões de brasileiros aqui na região metropolitana de São Paulo. Até por isso, né, Caio, não poderia haver uma passada de pano. O verão está só começando. Sim. Vai que acontece, isola, bater na madeira aqui, vai que acontece outra tragédia, outro ciclone como aconteceu na semana passada e deixa milhões de pessoas sem energia de novo. Com que cara fica o governo federal? Exatamente, Márcio. É o terceiro verão seguido, ou melhor, terceiro começo de verão, né? O verão mesmo vai ser janeiro, fevereiro, mas é o terceiro evento, né? Teve 23 para 24, 24 para 25 e agora 25 para 26. E no andar da carruagem ali na ANEEL, o que eles estavam fazendo, Márcio, era comparar a cobertura do período chuvoso de 25 para 26, o de agora, com os dois anteriores para ver se a Enel melhorou ou não melhorou, para ver o que aconteceu ali com ela. E agora, depois dessa reunião de segunda-feira no Palácio do Planalto, depois dessa reunião de ontem no Palácio dos Bandeirantes, aí foram todos para cima num discurso conjunto, no sentido da ANEEL caçar mesmo, né? Vamos dizer assim, o verbo é caducar, né? Decretar a caducidade do contrato
da concessão da Enel em São Paulo. Agora, muito provavelmente também vai ter uma reação jurídica da Enel, no sentido de tentar apresentar as suas motivações para os episódios deste verão, Márcio. E cá entre nós também, rapidamente, tem que pensar a parte prática. Sai a Enel, entra o quê? Exatamente, esse é um grande debate, tem muita especulação no mercado de possíveis empresas do setor de energia, porque essa é uma possibilidade real de haver uma transferência para que outra empresa ou compre a Enel ou adquira e assuma essa concessão de imediato aqui em São Paulo.